Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Já terminando quase uma semana, né? Muito corrida. Ontem, depois do apagão em 25 estados. Ontem não, anteontem, né? Um apagão de 25 estados, trazendo muitos problemas em hospitais, em escolas. Claro, para todos nós, né? Aqueles que, graças ao bom Deus, aqui na Baixada Santista, não sentimos esses efeitos. Mas até aqui no ABCD, né? Nós tivemos Santo André com falta de energia elétrica, São Caetano e essa região toda aqui. Mas vários estados, principalmente os estados do Norte e do Nordeste, sentiram muito a falta de energia elétrica 2 dias atrás. E ainda ontem, né, na quarta-feira, a repercussão muito negativa. Mas hoje, quinta-feira, 17 de agosto, um dia bastante interessante, porque temos assuntos importantes. Estamos com 2 convidados especiais que atuam em áreas diferentes e também atuam na mesma área, né? Nós estamos aqui com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, nosso querido Paulo Eduardo Costa, que já nos presenteou com um quadro e hoje é outro, né, Virgínia? Daqui a pouco, depois de um intervalo, eu pego o quadro e mostro aqui, né? Mais um presente, eu já agradeço de antemão da lembrança, né? Sempre é bom ser lembrado pelos amigos. E lembrando também que hoje é o dia do patrimônio histórico. Bom dia, meu querido Paulo Eduardo Costa, que além de presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, também aí preside, né? Algo que é tão importante para nossas vidas aqui, quando a gente fala nos nossos pets, né? Ele preside a Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, que é tão importante. E uma das questões muito comentadas em todo o nosso estado, aqui mesmo na Rádio Star News tem sido colocado, eu fiquei muito lisonjeado com muitos comentários que vieram pela fala que eu emiti aqui no programa, por conta da aprovação pela LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que aprovou no dia 8 de agosto deste ano 2023, o projeto de lei que proíbe a venda de animais em pet shops e outros estabelecimentos comerciais por pessoas físicas. Também cria aí o SECA, né, Cadastro Estadual de Criador de Animais, que fiscalizará os criadores. Essa é uma questão que eu vou até querer entender como vai fiscalizar, mas tudo bem, né? E a adoção de animais fica continuamente liberada em todo o estado. De autoria do deputado estadual Rafael Saraiva, do União Brasil. E o texto vai ou não, né? Ele segue para o Palácio Bandeirantes para a sanção do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Meu querido Paulo Eduardo Costa, dia do patrimônio que é importante, você pode começar pelo patrimônio ou por essa lei do deputado estadual Rafael Saraiva, do União Brasil, que tem a intenção de proibir a venda em lojas, pets e até a criação, né? Por empresas ou por até redes que são ligadas a isso, não dando opção para os criadores aí, e simplesmente a adoção sendo liberada. Bom dia. Bom dia, começamos então. Bom dia, Virgínia, bom dia, Luiz, queridos amigos. Primeiro a gente começa dizendo que hoje, o Dia do Patrimônio, temos 2 atividades importantíssimas ligadas à preservação histórica. Primeiro, uma reunião que eu saindo daqui da rádio, estou indo para o SESC aqui de Santos, onde vai se reunir o Sistema Estadual de Museus, o CISEM. Nós vamos nos reunir para falar exatamente sobre patrimônio histórico. Boa. E é uma intenção, são dois polos, começa agora às 10h30 da manhã, depois vai até 12h30, depois retorna à tarde, vai até às 6 da tarde em discussões. E às 6h30 da tarde, lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, vamos fazer a abertura oficial da Semana do Patrimônio Histórico, é o Dia do Patrimônio Histórico hoje, né? Essa quinta-feira. A gente vai abrir às 6h30 da tarde, mas como a data em São Vicente é dia 23, então vamos fazer 5 dias ou 6 dias de festividades diferenciadas para que valorize na primeira cidade, primeira vila, onde tudo começou a sua história pretérita. Então, que se registre esse dia, que é muito importante. Com relação à lei, a gente vai conversar muito sobre ela, efetivamente, até porque eu tenho a responsabilidade como presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo e controlador de 47 kennels clubes, né? Então, o universo sinófilo é extenso, só que eu acho a lei, além de inconstitucional, profundamente infeliz, porque cria mais mecanismos ineficazes de cultura, de atendimento, de realização. Acho que oportuno seria a gente deixar que as instituições constituídas exercessem o poder de fiscalização, dividindo o joio do trigo. Eu entendo por quê, evidentemente que eu entendo, porque tem criador de fundo de quintal
que faz da barriga da cadela dele Sim, uma prostituta. sim, sim. Então ele fica acasalando todos os cios, ele dá uma ração de baixa qualidade, ele não leva o veterinário para vacinar direito, ou seja, ele objetiva apenas o lucro. Só que essa parcela é minúscula diante dos verdadeiros criadores. Sim. Quem cria, aprimora. E a missão do criador é aprimorar. Assim é o criador de cavalo, assim é o criador de porcos, assim é o criador de galinhas. Eles não criam apenas pelo produto em si. A maioria dos criadores, eles criam geneticamente melhorados. E na função desses animais atenderem à população, às pessoas. Sem dúvida. Então, assim, nivelar por baixo é patético. Essa lei, embora ela tenha uma boa intenção, Sim. que é evitar que aquelas pet shops menos qualificadas fiquem expondo seus animais ao sol, ao maltrato, Exato. né, a gaiolas minúsculas, onde não há nenhum tipo de Até controle. muitas vezes, né, Paulo, sem acompanhamento de um médico veterinário. Fundamentalmente, que aliás o bom canil tem um profissional que o acompanha, né, e a maioria dos grandes canis tem esse profissional, né? Tem essa responsabilidade. Exato. Né? No meu caso, por exemplo, não é o Luiz, que é um profissional brilhante, mas é o Dr. Cláudio Pellegrini, que acompanha a minha criação, calculo eu, há pelo menos uns 30 anos. Nossa. E antes disso, eu tive grandes profissionais veterinários que iam acompanhando a criação no sentido de controle de vacinação, controle de vermifugação, controle de reprodução também, né? Porque é importante. Que aconteça. E aí os criadores conscienciosos acasalam uma fêmea, às vezes, uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, mas são preciosos os produtos que saem. Você, quando vai ver meu plantel, por exemplo, na minha casa, isso não é esnobismo, tá? Eu tenho cães importados de várias partes do mundo. Eu tenho um campeão mundial inglês belíssimo, deslumbrante, que vê televisão comigo, que é um cachorro que eu amo de paixão, mas é campeão mundial. Quer dizer, é um cão que chegou no topo de qualquer coisa chamada premiação. Qualidade. Tenho cães da Sérvia, tenho cães da Espanha, tenho cães da França, tenho cães de todos os lugares que do mundo. mantém o pedigree de alto nível, né? Mas aí não é o pedigree, é a qualidade do que você uma produz. linhagem muito Quando boa, a pessoa né? compra um cachorro da minha criação, ele não está comprando só um cão, ele está Sim, comprando sim. um cão Exatamente, absolutamente perfeito, exatamente. em termos de estrutura, Só temperamento. fale para os nossos ouvintes, nós estamos da Baixada Santista de Santos para todo o planeta, né? Qual é o cão, né, que você se esmera na criação há esses anos todos? Né? Na verdade, assim, eu comecei a criação, este ano eu comemoro 49 anos, ano que vem 50 anos de criação. Nossa. Nenhum de vocês era nascido ainda. Eu comecei criando dálmatas, curiosamente, isso em 1974. Por isso que o ano que vem eu comemoro 50 anos. Aí a história é muito engraçada, mas rápida. Eu fui à Bélgica e numa exposição internacional eu conheci a raça Bull Terrier. A primeira impressão eu olhei e falei, que cachorro feio. Porque a primeira impressão é que fica, né? Aquele cachorro com a cabeça meio... uma cabeça uma cabeça redonda, aquela orelhinha de pé, né? Aquele maxilar com cara de Mas bravo. é um cão muito bom, né? Aí eu fui ver o resto da exposição e comecei a refletir. Falei, não, ao contrário, feios são os outros. Ele é tão lindo, aerodinâmico, aquela carinha dele de moleque travesso e tal. E aí tentei comprar na Bélgica, isso lá em 1976, eu tinha 16 anos. E não tinha filhotes, não tinha nenhuma ninhada, não tinha nada. Só consegui no ano seguinte comprar uma fêmea norte-americana que veio prenhe de um campeão canadense. Nossa. Foi aí que começou a criação da raça Bull no Brasil. Então, a minha primeira ninhada de Bull Terrier é de 1980. Ora, se um cara cria desde 1980, minimamente agora teria 43 anos da criação só dessa raça, sim. deve fazê-lo bem feito, é Não tem natural. dúvida, né? Você não teria sido denunciado tudo quanto é lugar. Conhece muito bem Não tudo há, da raça. não há né? uma ação judicial contra mim, contra isso. Não há nenhuma irregularidade. Eu Sim, sempre criei sim. qualidade. E vendi cães para o mundo inteiro. Vendi em dólares, em euros, né? Durante algum tempo reduzi a quantidade de filhotes produzidos e agora continuo, voltei à criação com tranquilidade, como qualquer pessoa normal. Mas não dá para comparar o cara que vende no fundo de quintal ou que mete numa Sim, pet. sim. Eu nunca vendi cachorro em pet shop. Já vendi através. Aí sim. A é pet shop diferente. me procura, Pois é, eu digo, eu quero saber quem é que está comprando, Ah. vou pagar a sua comissão direitinho, como manda o figurino, para que ninguém diga que está sendo lesado, mas eu quero saber para quem eu estou vendendo. Porque eu não vendo cachorro para traficante, para quem tem rinha, para quem vai colocar no fundo de quintal. Eu já cheguei ao cúmulo de estar com um filhote na mão, e aí eu estou com o filhote, a criança encantada, a mãe vira a cara e olha para mim e diz assim, ai, mas esse cachorro faz xixi e cocô, né? Quando ela falou isso, eu peguei o cachorro, entrei no meu tratador e falei, faz sim, senhora. Para a senhora é melhor um de pelúcia.
E não vendo mais. Eu não vou mandar um filhote que eu cuido com Como tanto carinho. Como se ela também não tivesse necessidades fisiológicas. A minha criação, fazer, você não tem noção. A ração é de primeira linha, uma produto é de primeira linha. Aí chega uma pessoa que vira uma coisa e fala uma idiotice dessa. Não está preparado. É melhor não levar. Eu quero vender para alguém que tem amor, que diga, vou cuidar bem, vou curtir, vou usufruir dessa Ferrari que eu estou comprando. Porque eu vendo Ferraris, eu não vendo Fuscas. Então, quem gosta, gosta. Quem pode, paga. Quem não pode, sendo muito. Curtir o melhor desse cão. Mas quem ficou ouvindo aqui direitinho tudo que foi comentado, né? Ele estava sumido do programa, né? É que é fogo, viu, gente? Só dando uma dica para vocês aí, nós tivemos recentemente o dia do solteiro, não é o caso dele, não é solteiro, mas ter 8 filhos não é fácil. Não é, Paulo? Ter 8 filhos é... não é 8, não são 8. Menos 4 fica 4. Que eu saiba 4. 4. Vamos parar para você ver que ele é um bom padreador, é um bom reprodutor. É um bom terrier. É quase um campeão. Quase campeão. Nosso querido Dr. Luiz Henrique Guimarães Franco, médico veterinário, que nos dá a honra de participar aqui. Hoje, além, né, de Dia do Patrimônio, que daqui a pouco o Paulo vai falar muito, hoje também é o dia do pãozinho de queijo. E eu sei que ele tem um apreço por Minas Gerais, depois estudou, né? Estudei em Alfenas. Estudei em Alfenas. Bela cidade universitária de Minas Gerais. Adoro o estado, adoro os mineiros. E feliz em saber do pãozinho de queijo. Hoje é dia do pão de queijo, né? O Paulo bem podia ter trazido. Porque lá tem uma secretária aqui, o Mima. Ele já com pão de queijo fresquinho à mesa, né? Aquele café. Aí ela até fala, oi, seu Paulo, bom dia para o senhor. Cadinho já está o pãozinho de queijo na mesa. O senhor quer comer agora? Cafezinho, né? Pãozinho de queijo, cafezinho, né? É que eu saí muito cedo de casa, porque para chegar aqui no programa a gente tem que sair cedo. Agora, quando eu voltar, com certeza eu vou comer meu pãozinho de queijo, tomar meu café. Só para dar vontade na gente, tá certo, tá certo. Minha fatia tem troco. Vamos providenciar para próximos programas um pão de queijo também, mas, doutor Luiz, quando a gente ouve dizer, claro que tem os pontos que a gente respeita, que a gente compreende, que a gente entende que devam ser seguidos, mas a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou no dia 8 de agosto um projeto de lei que proíbe a venda de animais em pet shops e outros estabelecimentos comerciais. Aí a gente vai falar, pô, mas em padaria não pode? Não, nunca pôde. Em açougue, muito menos, né? Mas aí você fala, pô, mas em avícola vendia passarinho antigamente. Não pode. Então, isso é o correto? É o correto. Mas, segundo o parecer dos deputados estaduais do nosso digníssimo Estado de São Paulo, que aprovaram essa lei, eles também criaram um cadastro, né, que é o SECA, Cadastro Estadual de Criador de Animal, que fiscalizará todos os criadores. Está aí uma tarefa que eu quero acompanhar. E a adoção de animais é a única que continua liberada em todo o Estado. Claro que eu abro aspas a essa questão, né? Esta lei, para ser colocar em prática, precisa da sanção do excelentíssimo senhor governador Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Como é que você observa isso, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, e depois mergulhar nesse e outros assuntos, na causa animal? Eu respeito, entendo que realmente criaram um cão da maneira correta. Nós já tivemos vários cães, né, Virgínia? Bom dia, tudo bem, Virgínia? Tá aí, tudo bem, bom dia. Quieta, né? Isso. Quando o Paulo falou, lembra-se quando nós fomos buscar um husky siberiano em Jundiaí, num local de criação extremamente estruturado, você percebia com todo o cuidado. Depois participamos, vimos em feiras, lembra também, a venda de cães, e muitos deles não eram nem vermifugados. Não. E a pessoa comprava o cão, e aí quando levava, né, seja lá qual for a raça, no médico veterinário, por exemplo, o Dr. Luiz Henrique, percebia que o cão, ou esse pet, estava com vários problemas de saúde, o que é lamentável. Quando este criadouro, essa pessoa que tem o seu canil de forma profissional, de forma correta, e que tem, como disse muito bem o Paulo, todo o cuidado, esse cão vai ser entregue de uma forma correta, e normalmente precisa se entender. Eu sei que existem canis que perguntam, para que é o cão? Sim. Quem quer o cão? É uma casa que tem crianças, é uma casa que tem idosos, por aí vai, né, Luiz? Sim, tem quase que uma entrevista também, né? Primeiro agradecer, fazia tempo, estava morrendo de saudade de vocês aqui, tanta correria, tão ótimos, graças a Deus, meu quarteto fantástico, tão ótimos. Tropa de elite é bom, né? Eu gostei. E então, obrigado, Edu, bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia, Paulo. E uma delícia poder falar do que eu gosto, né? Que é falar de animal, falar de pet, ainda mais aqui do lado do Paulo, que é um profundo conhecedor da causa, do assunto. E falar de animal e política, né, é alguma coisa que você fala, poxa, vai dar pano para manga, tem assunto para a gente passear. Eu me preocupo um pouco quando eu vejo leis assim, leis desse tipo, por quê? Eu me questiono até que ponto, de fato, a preocupação é
com o bem-estar do animal. Exato. Né? Você está conseguindo alcançar o objetivo de qualidade, proteção e bem-estar animal? Penso que não. Por quê? Se a gente parar para pensar que você proíbe a venda no estabelecimento X, mas não proíbe a exposição de um animal para doação. Sim. Que critério você está usando? Quais são os mecanismos que você está usando para avaliar a estrutura dessa loja, desse estabelecimento? Se tem médico veterinário que vai acompanhar esse pet que está ali em exposição. Então, fala, poxa, vender não pode, expor para doar pode, sem ter um critério. Então, eu acho que quando a gente fala em política da causa animal, né? Tem essa bandeira agora, causa animal. Sim. Eu acho que, infelizmente, se faz muita politicagem, porque é um assunto bonito, é um assunto que toca, que atravessa as pessoas, tal. Então, vai para a grande massa isso. Então, joga-se, é muito daquele vai que cola. Vamos colocar isso, é bonitinho, vai que cola. Mas, na prática, é viável, é factível? Vai levar a qualidade de vida e bem-estar para o pet? Penso que não. Proibir a criação, eu acho que é um grande tiro no pé. Eu vou até ser meio radical, você condena algumas raças a extermínio. Se você não tem criador, você vai exterminar algumas raças. Como o Paulo bem pontuou aqui no começo, o bom criador seleciona. Então, você tem uma seleção dos melhores exemplares, como o Paulo colocou. Ele tem um cão que é campeão mundial. Esse cão não é campeão mundial comprando o seu diploma, é com avaliação, é com genética. Então, o melhoramento genético dele até esse momento e passa por uma série de avaliações e de crivos. E vou te dizer mais, para ser campeão mundial, ele passa pelo menos uns 100 julgamentos. Então, você tem noção da dificuldade, porque ele começa primeiro pleiteando ser jovem campeão, aí campeão filhote. Né? Aí assim campeão, campeão pleno, campeão sênior, aí grande campeão, campeão pan-americano, campeão sul-americano, aí vai indo. E essa é uma situação, se a gente parar para pensar, que não se alcança no estalar de dedos. Imagina, isso é um grandes investimentos. Exatamente. Primeiro, é investimento em qualidade genética, que é fundamental, porque pedigree não é só um papel. Exatamente. Ele, quem entende uma avaliação, dele, quem bate o olho e fala, eu conheço essa linhagem, conheço os pais, os avós, os bisavós, tem uma noção do que eu estou comprando. Até em condição de temperamento. Sim, né? Que é muito importante, porque sim. a seleção não é feita apenas por beleza. Isso é muito legal né? falar também, isso é bastante legal. Poxa, agressividade em algumas raças, né? O bom criador tira. Eu não quero que esse defeito se perpetue. Então, acho que você tirar a criação, acho que tudo bem você, então, tentar criar algum mecanismo de fiscalização, tem CRMV, tem faculdade, tem alguma... tem a própria federação de a federação está aí, já é claro uma entidade que existe há sim. muitos anos, né, que tem uma história muito bonita, muito forte, que está aí para ser utilizada, trabalhada, né, ser bem utilizada por quem quer utilizá-la, né, e saber utilizá-la. Né? Então, ninguém melhor do que um criador da raça X para avaliar a raça X, ninguém melhor que o médico veterinário que acompanha esse canil para avaliar a raça X, o exemplar X. Então, eu acho que quando a gente fala de bem-estar animal, de proteção animal, o leque abre um pouquinho mais, a gente não pode ter uma visão muito unicista, com tapa-olho igual, né, burro de carroça. A gente tem que abrir o nosso horizonte e entender qual o objetivo, o que a gente vai alcançar com isso. Eu acho que você empurra para uma clandestinidade. Sabe o que me assusta, Luiz? A banalização de um processo de criação que é tão denso e tão importante para o país. A criação de cães gera empregos. Sim. Né? Ela tem faz um uma ciclo economia todo. girar. Nossa, é a ração, é o produto veterinário, é a clínica veterinária, é a pet shop, são as exposições, são as viagens. Tem toda uma cadeia, né, Paulo? Produtiva que está ligada à produção. Da mesma maneira que o gado tem a sua, que o cavalo tem eu vou em intervalo. O Paulo parece que fez leitura de pensamento. Está com pessoas inteligentes, é bom, o Luiz, o Paulo aqui. Isso abrange pets quando a gente fala gatos, cães e pássaros, tá? Peixe também ornamental também podemos ampliar para peixe. Agora, essa legislação, eu tive a Patrícia Novaes, que mandou há vários dias uma pergunta, e eu vou até acrescentar, viu, Patrícia? Você havia comentado do Paulo, por isso o Paulo também está conosco aqui, e ela falou assim, poxa, esse cachorro eu acho também muito amável. E muita gente falou assim, o que é o Bull Terrier? Daqui a pouco, na volta do comercial, aqui do nosso intervalo, eu vou mostrar para vocês na tela um Bull Terrier, inclusive, viu, Virgínia? Já viu um Bull Terrier pequenininho, filhotinho? Já viu?
Eu vou mostrar aqui porque... Coloque as crianças na sala. Vocês não esperavam por essa, né? Esperavam o contrário. Tire as crianças da sala, né? Ponham na sala, né? E saiam vocês adultos se não quiserem ver emoção. Mas nós vamos colocar aqui na tela também. Mas houve proibição para a venda, por exemplo, de cavalos de raça? Não. Que eu acho muito certo, que os aras que cuidam, tratam e fazem toda uma linhagem, né, desses cavalos, tem que ter justamente esse acompanhamento. Não dá para criar um cavalo num terreno baldio, falando, isso é um cavalo de um cavalo de rara espécie, não dá. Como, por exemplo, também, isso o Luiz entende, porque também tem a formação, quando uma pessoa adquire por exemplo, ou ganha, ou adquire lá uma pequena fazenda, uma propriedade, pô, eu quero fazer uma criação de gado, tem que começar por algum lugar, né? Normalmente a pessoa faz o quê? Ela vai numa matriz, né? Ela compra lá um boi ou uma vaca, vai para Não, ela começa escolhendo a raça. Não, sim, mas que adapte-se melhor à estrutura. Exato. O Brasil, por exemplo, é muito comum o Nelore, porque é uma raça resistente. Exato. Mas você vai à Argentina, por exemplo, é Aberdeen ou Angus, né? Um outro tipo de carne. Acho que até o clima, né, favorece mais, né, Paulo? Porque o Nelore não se dá com o frio. Exato. E o Aberdeen e o Angus, por exemplo, da Argentina, não se dão com o calor brasileiro. Não, essa troca não seria saudável. Então, né? o primeiro passo é a questão raça. dos equinos, né? Igualzinho. É da mesma forma. A gente não compra só puro sangue inglês ou árabe, né? A gente tem manga larga. Exato. Tem, uma dezena de raças aí. Eu criei puro sangue inglês durante muito tempo. Infelizmente, a referência de cavalo da nossa região também, né? Que é o nosso Jockey Clube de São Vicente, está indo para o espaço. Mas, Virgínia, vamos ao nosso primeiro intervalo aqui nessa manhã com o nosso ponto a ponto com o Dr. Luiz Henrique Guimarães Franco, médico veterinário, com Paulo Eduardo Costa, que preside o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, preside a Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Hoje, no dia, né, do patrimônio histórico, que, para quem não sabe, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar os patrimônios históricos, sejam eles da sua cidade, do seu estado, do seu país, e também, né, uma vez que eles materializam a nossa história e mantêm a nossa identidade. Cidade, estado e país que não cultivam isso, que história terá? Que passado terá? Qual o legado que deixará? Aquela história, não, que tombar nada, a gente desmonta mesmo, né? Temos que preservar. E não é só isso, né? Bibliotecas, histórias, quadros, que eu até cito aqui várias, sempre, né? Patrimônio está em vários pequenos detalhes, né? E quando a gente fala até em manter essa história, veja que nós no Brasil, a cada ano que passa, né, Paulo, perdemos um museu, perdemos uma parte, perdemos uma propriedade, perdemos um rincão aí do país que tinha uma história e que não tem mais. E como perdemos, você não tem noção. Eu falo isso porque, não, temos que entrar no intervalo, mas São Vicente, por exemplo, tem o lugar onde nasceu Frei Gaspar da Madre de Deus, o primeiro historiador brasileiro. A rua principal da cidade de São Vicente, para quem conhece, chama-se Frei Gaspar. Exato. Ela começa na Praia do Gonzaguinha e vai até a cidade de Náutica. Ela é enorme, são 5 ou 6 quilômetros de rua. Uma das ruas mais... E o Frei Gaspar em si, uma figura proeminente. Ele foi o primeiro historiador desse país. Quer dizer, o cara tem uma história linda, com os livros editados, assim por diante. E simplesmente esquecem. A casa onde ele nasceu está cercada lá por ocupações irregulares, ninguém vai lá se preocupando em proteger, abandono total, acessibilidade difícil, nem o turista vai porque tem medo. Ou seja, parece que não se leva a sério. Já que você falou de Frei Gaspar, hoje é dia do patrimônio histórico, hoje é o dia do nosso mineirinho Luiz Henrique por... abraçar a causa do pão de queijo lá que eu acho excelente, eu assino embaixo. Ficou quantos anos em Alfenas? 5 anos. Olha aí. 5 anos. Comia pão de queijo, vai? Oi, muito? Muito, né? Todo dia, cara. Todo dia. Tadinho, né? Goiabadinha com queijinho branco, né? Coisa boa. Aquela geleinha, né? Aí aquele que... Doce de leite. Doce de leite, Minas Gerais. E aquele queijinho da Serra da Canastra, hein? Ai, coisa boa, Jesus. E agora tem até vinho lá. Jesus. Né? Mas, já que você falou de pão de queijo, falamos do patrimônio, já falou de Frei Gaspar, hoje eu tenho certeza absoluta. Hoje é o dia de São Jacinto, que é o apóstolo da Polônia. É isso mesmo. Pode ter certeza que a Polônia reverencia, tem lá vários espaços no país que lembram-se do quê? De São Jacinto. Isso mesmo. Tomara que a gente professe a nossa fé também com grandeza. Muito. Hoje as orações são para São Jacinto. É isso aí, pronto. Então, para aquele que não... Até tem locais que ele é conhecido como São Jaci, né? Lembrança, né? E é o São Jacinto, apóstolo de um país que já nos deu um Papa, né? Sim, Karol Wojtyła. É isso, João Paulo. O Karol Wojtyła, que veio da Polônia. Virgínia, vamos a intervalo, na volta aqui muito mais. E eu prometo para a Patrícia, viu, Patrícia? Vou mostrar para você
de preferência aqui o Bull Terrier, né? Que é um cão aqui. Eu vou pôr várias imagens para você, várias fotos. Tem Bull Terrier aqui. Olha, é um cão, vamos dizer assim, realmente muito agradável de olhar para ele também, né? Me parece um sapeca, um molecão, literalmente. A gente volta já na segunda parte do programa desta quinta-feira, dia 17 de agosto. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com a segunda parte do programa de hoje, essa quinta-feira. A gente está se deliciando aqui no intervalo, viu, Patrícia? Você que mandou aí a solicitação de vários cães. Como o Paulo cria, né, o Bull Terrier, a gente está com a página aqui aberta. Eu acho que enquanto a gente estava no intervalo aqui, você pôde apreciar. E o Paulo estava aqui se saciando, o Luiz também, em relação aos Bull Terriers, né?
e tem características bem diferenciadas, né, Paulo? E muitos cães são da minha criação. Curiosamente, esse tigrado que você está vendo é o famoso... Eu ia falar, isso é um tigrado, né? Ele é mais alto do que isso, viu, Luiz? Ele está com o pé dentro da areia, da grama, né? Ele vem mais para baixo. Mas ele é enorme, Salter Tatonka of Kevlar. Tem até uma história engraçada que eu vou contar para os nossos telespectadores e ouvintes. Esse cachorro chegou dos Estados Unidos, ele é norte-americano, nasceu em Miami, na Flórida, campeão americano, campeão canadense, campeão mexicano, campeão brasileiro, grande campeão internacional, e é um cão fabuloso. E aí ele chegou e ele só entende inglês, né? Então eu chamei meu tratador, o seu Zé, falei, seu Zé, desculpe, o cachorro só entende inglês. Então o que eu fiz? Escrevi para ele num papel como se dão as principais ordens em português. Então, por exemplo, sit down, que você escreveria com S, eu coloquei com C cedilha, para ele entender que é sit down, né? Tudo bem. Para fazer como... não como se escreve, tá? Vocês de casa vão entender. Eu escrevi como se pronunciava. Tudo bem. Passou uma semana, seu Zé, como é que tá o Tatonka? Tem jeito ou não? Tem jeito ou não? O bicho não obedece. Como o seu Zé não lhe obedece? Leandro, traz o cachorro. Aí o Leandro traz o cachorro lá. Tatonka, come here! Mais do que depressa ele veio. Falei, seu Zé, manda ele sentar. Aí o seu Zé tira um papel do bolso e fica, sit down, sit down. Eu falei, seu Zé, com esse sotaque, ele não vai entender nunca. Aí eu virei e falei, sit down. O cachorro sentou na hora. Só que sit down não dá certo para um cachorro americano. Ele vai esquecer o que aprendeu e não vai aprender o que era para aprender, né? Ô Luiz, tem muito disso também, né? A questão da comunicação do animal, né? Quando você, por exemplo, traz um animal de outro país... Ele é um filhotinho, não vai ter tanto defeito, mas um cão já em formação, ou um cão já formado, melhor dizendo, vai enfrentar essa dificuldade. Tem toda uma adaptação, né? E até o veterinário, por exemplo, tem pessoas que às vezes vêm morar para o Brasil, eu sei de caso, tem um australiano, lembra, Virginia? Nós somos daquela praça ali do Sesc, e tem um australiano, um senhor, que ele veio para o Brasil e trouxe os seus cães. Ele se veste literalmente com o vestuário, você deve conhecer, né? E ele... fala lá inglês, você consegue conversar, entender, mas ele até dizia, né, a característica dos cães brasileiros, a maneira como o brasileiro, né, vê os cães, mas ele se adaptou muito bem, né? E ele conversava com os cães e eu vi algumas senhoras não entendendo nada, né? E os cães normalmente. E aí encostou um rapaz perto dele e começou a conversar naturalmente com ele e começou a se comunicar com os cães. E houve a receptividade simultânea, né? Mas é justamente isso, né? É a linguagem, é a maneira. Aí depois até conversei com o rapaz, não, é que eu já estive na Austrália, eu já estive e sei muito bem. Então, Luiz, também as raças, né? Elas são facilmente adaptáveis, tem muitas raças que sim, e considera que outras talvez não sejam, né? Então, por exemplo, Bull Terrier é uma raça que se familiarizou com o nosso país muito facilmente, né? Então é um bom cão, uma boa dica para quem, de repente, vai citar, para que se escolha esse cão. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em comprar ou adotar um pet, né, em especial um cachorro, é ver a tua rotina, o teu estilo de vida, o que cabe para você. Né? Não adianta, às vezes, o sujeito num kitnet comprar um terra nova e não ter tempo mínimo para descer com ele, para que ele gaste energia e tal. Então, o espaço é extremamente relevante. Se você conseguir compensar isso com atividade, saindo, levando para parque, correndo, fazendo, né, colocando atividade e brincadeiras no dia desse pet, talvez não. Mas, se você não tem esse tempo para dedicar, então você tem que fazer uma leitura. O que às vezes é melhor? Então, ter um gato. Né? Se você trabalha o dia inteiro e não consegue ter tempo para sair. Então, eu acho que a primeira coisa para você evitar abandono, né, evitar maus tratos, o cão que fica preso na cozinha porque ele é muito hiperativo, saber o que você pode oferecer para o seu pet e conversar com um bom criador. Exato. Qual é o perfil dessa raça, Paulo? Poxa, olha, essa raça é uma raça de uma personalidade mais forte, então não vai ser qualquer tiazinha que vai cuidar, é extremamente leal ao dono, é uma raça ativa, que gosta de atividade, que é quase um cão esportista, né? Exatamente isso. Aliás, ele adora correr. Se você gosta de correr, você vai correr com ele. Mas é engraçado que ele se adapta também. Mesmo que seja uma senhorinha de 70 anos que queira ter um bull, ele vai se adaptar. Porque eles são muito facilmente adaptáveis. Engraçado. A fidelidade ao dono é uma coisa impressionante. Bem diferente, por exemplo, do husky siberiano que você citou agora há pouco. Husky siberiano não tem nenhum apego aos donos.
O husky, se você soltar numa praia, ele vai embora e não volta. E vai. Porque ele não tem uma conexão com você. Corre, né? É da raça embora, isso. O bull, imagina, ele não vai sair da tua volta. Se você sair e se esconder, ele vai ficar procurando você, porque ele gosta de você. E o bull tem uma vantagem, ele não guarda a propriedade, ele guarda as pessoas. A família. Então, se você vai para Campos Jordão e leva seu bull, ninguém vai entrar na casa. Porque ele não vai deixar, quer dizer, deixar entrar, ele não deixa sair. Você sabe que uma história rápida, outra história rápida. O prefeito de São Vicente, quando assumiu o poder, agora esse último prefeito, tirou nossos vigilantes completamente. Uma coisa tétrica. E aí, na primeira semana, roubaram todos os spots, holofotes da frente da casa, que eram mais de 20. Aquilo custa caro, né? Eu entrei em pânico, etc. De repente, na semana seguinte, sem os vigilantes, eles roubaram toda a fiação que foi dentro do jardim, porque tem aqueles fios todos. Nossa. Eu falei, e agora? Faço o quê? Pensei, poxa, mas eu sou criador de Bull Terrier, né? Não vou deixar isso passar em branco. Levei meia dúzia de bulls lá, solto 3 numa noite e 3 na outra noite. 20 dias depois da primeira soltura, eu encontro um rastro de groselha enorme, o muro cheio de groselha e a boca do cachorro vermelha de groselha. Eu não estou falando a palavra para ser mais elegante, né? Sim. E aí eu falei, muito bem. É algo que um vampiro gosta. É isso, groselha. Aí eu virei, muito bem, meu filho. Ele abanava o rabo todo feliz, né? Passou lá uns 10 dias em outra área da casa, porque aquela propriedade tem 8.500 metros, é enorme, né? A mesma situação, só que não era mais 30 metros, eram 20 mais ou menos de groselha, mas o muro estava forrado de groselha e a boca do cachorro também. Outro cão que pegou. Eu falei, muito bem. Ele disse, bom, agora vai parar. Não. Um mês depois, eu não encontrei groselha, mas encontrei trapos. Parece que o ladrão que entrou ficou pelado, porque eles rasgaram tudo de roupa, pedaços no chão assim de roupa. Garanto a vocês que a Federação dos Bandidos avisou e falou, no Instituto Histórico tem cachorro que faz groselha, não entra lá. Ninguém mais se atreveu. É uma coisa impressionante. O que é lamentável é o município agir dessa forma. Agora, todas as noites, a gente é obrigado a soltá-los, porque a nossa garantia é de que aquele patrimônio histórico não vai ser lesado. E vou te contar, como cães de guarda, não existe melhor. Mas, Paulo, a prefeitura ela não tem aí a sua guarda municipal no município, ela não pode fazer essa prevenção? Ela não Era pode... exatamente a guarda municipal que guardava exatamente a biblioteca municipal que está dentro do prédio, porque nós cedemos um espaço dentro do Instituto, e você é testemunha disso, para que a biblioteca municipal, ou seja, a biblioteca da prefeitura, ela funcione. Agora, antes tinham 2 vigilantes que faziam 12 por 36 chamado, né? Eles tomavam conta à noite da casa. Sim. E durante o dia nós tínhamos também uma que recebia crianças, turistas, etc, etc. Ele achou melhor tirar todo mundo e tirou. A gente respeita a decisão, só que ficamos órfãos, né? E aí nos afogamos nos cães, que graças a Deus cumprem fazem a missão. O papel com maestria. Nossa. Não, e hoje o papo aqui é muito gostoso porque pega 2 situações, sim, né? A causa animal e essa causa do patrimônio histórico. É uma coisa que também me atravessa muito, que eu gosto bastante. Sim. E eu vou levar as crianças, já vou impor aqui, todo mundo de prova. Eu vou combinar, quando estiver com as crianças, para a gente visitá-lo lá no Instituto. Vai ser um prazer te meus filhos lá, adoram. Luiz. Um prazer. E eu tenho levado a eles estão fazendo catecismo agora, tal, então todo domingo a gente vai à missa, tal. Eu tive a oportunidade de levá-los à missa no Museu de Arte Sacra, aqui em Santos. Maravilhoso. Sou membro do conselho. Muito bacana. E depois fizemos a visita monitorada no museu. Levei na Ordem Terceira do Carmo, que é uma igreja antiquíssima, né? Então as crianças ficam deslumbradas e na visita a mocinha falou para a gente, olha, não deixem de ir à matriz de São Vicente. Tem muita história lá. História. Aliás, e meu filho, eu ia falar que era o meio do meio, não é mais o meio do meio, é o segundo agora. Ele me cobra, pai, quando é que a gente vai à missa lá em São Vicente? Então, eu falei, e você sabe que a principal imagem sacra brasileira, que foi construída em 1546, Nossa Senhora da Conceição, que deveria ir para Itanhaém e nunca foi, ela foi construída em São Vicente e ficou na matriz até recentemente. Ela está hoje no Museu de Arte Sacra. É a peça religiosa construída no Brasil mais antiga. Olha aí. Muito legal, né? É linda, porque está lá, Nossa Senhora de Conceição. Claro que ela está dentro de um vidro, protegida, porque também não pode correr risco, ela é de barro, né? Sim. E uma vez emprestaram ela, inclusive, para uma exposição em Nova York, ela voltou trincada. Então aí a Cúria resolveu, agora não empresta mais, não sai mais, até porque não há condição de pegar uma imagem tão valiosa e tão importante para a fé católica ou mesmo para a igreja, história, para a história. E então... aí são 2 assuntos que são, por uns, muito apaixonados,
né? E aí usa muita paixão sim. e pouco a razão. E por outros, muito desprezado, né? A história. E aí, quando o Edu falou agora há pouco de quem não conhece o seu passado, quem não conhece o seu passado, não consegue escrever seu futuro. Né? Se você não sabe tua raiz, tua origem, né? A tua história, como é que você vai viver bem o presente e um futuro? Então, eu fico bem feliz aqui de hoje a gente poder passear nesses dois temas. É bem bacana também que a gente tem aí várias participações dos nossos ouvintes, eles vão nos elencando temas, né? E esse hoje é um dos temas que foi elencado, inclusive foi a Mônica Salvador que mandou. Ela é aqui de Mongaguá, do Litoral Sul. Ela havia dito, né, num programa, até notou a sua ausência por um tempo. Mônica, pode mandar um abraço para a Mônica Salvador, de Mongaguá. Pelo carinho. Está ali junto. Estou de volta. E ela citou como é que se formam as raças caninas em um país. Por exemplo, ela citou, poxa, nós tínhamos o famoso fila brasileiro, nós tínhamos o paulistinha na minha infância. Nós temos ainda. Não, mas ela colocou no passado, né? Porque ela falou, eu não vejo mais, eu não consigo encontrar mais o Fox Paulistinha, eu não vejo mais. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, precisamos trazer o Paulo e o Luiz para comentarmos isso. Primeiro, né, nós temos essa polêmica toda, o Paulo falou da questão da preservação, hoje é o dia de preservação do patrimônio, e o patrimônio se une muito com isso, né? Com o material, com a identidade, com a resiliência de manter aqueles pontos, aquela história. E muita gente, às vezes, também fala até emprego do animal, né, do cão, para ajudar a manter esse patrimônio, né? Que é uma coisa que, com ordem, com bom trato, não vejo problema nenhum, né? Que é o correto. Agora, como é que se forma? E a gente está vendo as pessoas muito preocupadas, por exemplo, né? A gente tem visto, aí o pessoal tem mandado para a gente, pô, eu posso comprar aqueles saquinhos no supermercado, daquela carninha para dar para o meu cão, né? Porque, pô, teve um ouvinte aqui que falou, não vou lembrar o nome agora, faz mais de 2 meses, né? Ele falou, caramba, rapaz, eu estava olhando aquele negócio lá, né? E aí eu estou um dia no supermercado, peguei o saquinho daquela carne para cão, né? E vi lá um pacote assim, linguiça tipo calabresa, né? Aí eu falei assim, aí depois eu falei, pô, depois... Tipo não é calabresa, não, é só tipo. Depois ele pegou assim, linguiça tipo toscana, como muita gente... Aí ele falou assim, não é, exatamente o que o Paulo falou, não é a linguiça, né? Mas ele foi fazer um comparativo para alertar as pessoas, dizendo assim, ó, presta atenção, quando é tipo, não é aquele produto que você quer. Mas ele notou ali alguns ingredientes, algumas substâncias que estão nessa linguiça e estão naquela comida para o cachorro, naquela carninha, né? Ele fez um alerta, ele falou, será que é bom? Claro que suscitou a dúvida. Ô Luiz, é bom esse tipo de alimento para o cão, não se deve dar. Aquelas tirinhas, você já comentou no programa em outra ocasião, devem ser evitadas quando possível. Nada como você manipular uma boa ração ou uma carne que você compra, que você sabe qual é a carne, para ofertar para o seu cão. Eu gosto das boas rações, né? Se a gente pode falar assim. Então, eu não tenho nada contra, porque tem muita gente que agora virou um pouco de moda a gente falar da alimentação natural. Justo. Acho a alimentação natural válida, é legal, desde que você consiga fazer um mínimo balanceamento. Né? Você tem que fazer um balanceamento. A presença de ambos aqui suscitou que várias perguntas vieram e eu vou falar pode e não pode, né? Mas, por exemplo, cão pode com alho e cebola? Olha, em pouquinha quantidade, aquele refogadinho do arroz que você faz no dia a dia, não vai ser o vilão. Não pode comer. Não pode comer por exemplo, nunca dar bebida alcoólica para um animal. E foi perguntado, pode dar uma champanhezinha, uma bicadinha do vinho que meu cão quer? Inventaram uma época uma cerveja para cachorro, eu cheguei a ver em algum lugar, mas aí o modismo não prosperou. Teve aqui, Paulo, que teve a capacidade, eu entendi, respeito muito, falei assim, sabe o que é? A gente está em casa lá no sábado com a família, toma aquele aperitivo e o meu cachorro fica cheirando o meu copo. E aí eu resolvi dar uma bicadinha, né? Mas você é louco, não pode dar álcool para cachorro. E aí ele falou que um dia ele largou, a família estava reunida, fizeram lá uma comida, um jantar à noite, era um sábado, e todo mundo largou lá uma taça à mesa. Sabe aquelas mesas que tem o banquinho? Ele subiu no banquinho e quando perceberam, o cachorro estava lá. Uma coisa que eu falo para os meus clientes é... Bebedaram o cão, né? Você só sente falta do que você conhece, do que você já experimentou. Exato. Sim. Se ele não experimentou, não vai sentir falta. Tá? Então, a melhor coisa, não dê. Boa alimentação. Exato. Saúde começa pela boca. Então, tem muito tabu, muito batem. Poxa, a ração dá câncer, a ração é prejudicial para a saúde. Essa tal. carninha Nada. É recomendável ou não? Essa Pode ser.
ela pode ser Tem dada. alguma marca específica que é mais confiável do que outras? A gente pegando, sempre selecionando as premiums, super premiums, são melhores. Sim. Essas Então, caninhas, premium, essas, super premium. Porque ela já tem um balanceamento. Ela É a tem mesma coisa que aqueles biscoitinhos. Quando é super premium, ele tem uma qualidade... A matéria-prima é mais selecionada. Então, em vez de víscera de frango, é mais a carne nobre. Então, em vez de farinha de pena, pode ser uma farinha de osso, porque precisa. Tal. Então, os ingredientes são mais selecionados, mais nobres. Então, é válido. Patezinho, latinha, é muito bom para gato, importante dar para gato. Importante dar para gato até com menos de 6 meses de vida, para que ele acostume com o paladar. Sim. É uma forma do gato ingerir água. O gato não é um bebedor d'água, então, se a gente consegue dar um alimento úmido, é válido. E falando das rações, o Paulo está aqui do lado e pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Paulo que cria um grande número. A ração é um agente facilitador para o dia a dia. Você investir numa ração um pouco mais cara, uma premium, uma super premium, vai te economizar em quantidade. Sim. E isso eu tive uma experiência muito grande. Eu tive um fila brasileiro, foi falado do fila brasileiro aqui. Eu tive um fila brasileiro na época da faculdade, aquelas loucuras de estudante. Minha casa em Alfenas era pequena. Bem guardada. Era uma casa de estudante, morava eu e um amigão meu, e amigo, Pastel, um grande abraço, Rodrigo Luiz Domingos, um grandíssimo veterinário. É Pastel. Não é pastel, é Pastel. É Pastel. Pô, numa terra de pão de queijo. É o Pastel. É um cara muito do bem. E eu tinha um fila brasileiro, quer dizer, ele entrava, a gente tinha que pedir licença Eles pra gente. são enormes, E era um cachorro apaixonante. Num período de férias eu vim para Santos, meus pais se apaixonaram. Meus pais moravam no Canal 4, numa excelente casa, e você volta e ele fica. E ele ficou, e foi a paixão dos meus pais, um cachorrão. Fidelíssima família, apaixonante. Eu dava biscoito para ele na boca, e ele pegava com uma delicadeza para não me encostar, para não me machucar. Qual o a Iago. dimensão do pequeno garoto? Ele tinha quase seus 60 quilos. O fila é um molosso, né? É um cão que tem uma movimentação completamente diferente dos demais, porque ele anda sempre em paralelo. São 2 patas de um lado, as 2 do outro. Então, a seleção da raça, por incrível que pareça, o maior selecionador dessa raça era santista. Chamava-se Paulo Santos Cruz e a esposa Antonieta Santos Cruz. Moravam aqui na rua Oswaldo Cruz, aqui perto do estúdio. E eles começaram a fazer seleção pegando animais, esses molossos que já existiam nas fazendas de Minas, do São Paulo, de Goiás, e foram aqui aprimorando a raça a ponto de criar o padrão oficial da raça fila brasileiro, que foi a primeira raça a ser reconhecida oficialmente pela FCI e pela Allianz, que são os 2 organismos internacionais que agregam os Kennel Clubs. Curiosamente, o que você chamou de Fox Paulistinha também, ele chama-se oficialmente hoje Terrier Brasileiro. Ele existe em todos os lugares. Recentemente recebi, inclusive, um convite da Marina Vicari Lerário, que é a maior criadora da raça, mãe, entre aspas, de vários campeões mundiais, inclusive o Pinguim, que foi imortalizado em telas, em televisão, em cinema, em pinturas, em selos. Ele é conhecido hoje como Terrier Brasileiro. E a Marina vai, inclusive, estar reunindo um grupo para reativar o núcleo de criação do Terrier Brasileiro, que era uma coisa engraçada. O fila é um cão de guarda. É um molosso. Basicamente, ele é um molosso que serve para proteger os rebanhos. Então, qual era a função dele? Estava lá um rebanho de pequenas novilhas soltas no campo e aparecia uma onça. O fila enfrentava a onça. O fila defendia de qualquer animal feroz e protegia com a própria vida o rebanho. Por isso que é um excelente cão de guarda. O terrier, ao inverso disso, ele é pequeno, compacto, quadrado. É um excelente cão de guarda. Evidentemente que a mordidinha dele é muito menor do que a do fila, faz menos estrago. Mas o escândalo que ele faz, você alardeia, acho que 3 quarteirões quando um terrier brasileiro percebe que tem alguma coisa estranha. Então, uma das características do fila, do terrier, perdão, é exatamente essa. O Bandido da Luz Vermelha dizia que ele não tinha medo de cachorro nenhum, mas que numa casa que tinha terrier brasileiro ele não entrava. Por quê? Porque ele sabia que se ele entrasse, o escândalo seria tão grande. E mesmo assim, ele era destemido, ia lá e grudava. O Bull Terrier, a raça que eu crio, tem uma característica muito engraçada, não late. É muito raro um Bull latir. Agora, Paulo, deixa eu abrir parênteses. É muito gostoso ver isso aí. Dá para fazer programa, ficar 5 horas falando sobre os cães, mas é muito gostoso. Agora, retrocedendo um pouquinho na minha fala inicial do programa, a gente não corre risco no estado de São Paulo, por exemplo, com essa proibição da criação,
dessa forma, da comercialização dessa forma que está sendo comentado, tudo bem, o exagero a gente não concorda, mas de que nós não tenhamos mais a criação de cães desse porte, cães que são importantes para nós, cultuar, né, o pet, que é o melhor amigo do homem, sem sombra de dúvidas, o cão, é algo que a gente não pode se esquecer, é uma referência para as nossas vidas. A gente não corre o risco, o Paulo depois vai comentar com o presidente da Federação Paulista de Sinofilia, que é importante isso, né? A gente não é contra, eu acho que preservar a vida do animal é ótimo, com qualidade, sem cometer exageros, sem dar maus tratos ao animal, ele tem que ser protegido e não maltratado. Sim. A gente passou a fase da pandemia, todo mundo queria um cachorrinho, todo mundo queria um pet, né, Virgínia? Depois acabou a pandemia, o que se viu, abandono. Então também não é por aí, né? Então, não corremos esse risco, Luiz? Corremos. Uma vez que você proíbe, você não consegue fazer o que a gente estava falando de separar o joio do trigo, Exato. Então de valorizar o bom criador. Porque o bom criador, vou pegar o Paulo de exemplo aqui, se de repente numa ninhada dele ele percebe um defeito genético, poxa, então eu tenho uma displasia coxofemoral, eu tenho uma predisposição de ter um problema dermatológico XYZ, surdez, ou um problema sarna demodésica. Então, o que o bom criador faz? Castra, continua dando amor, continua dando carinho, mas não serve mais para ser um bom padreador, uma boa matriz. Então, é tirado. Então, a tendência é você não propagar um problema. Sim. Se você não tem fiscalização, se você proíbe, a reprodução vai ser a Deus dará. Sim, sem dúvida. Como é que vai acontecer? Ou a gente vai exterminar de vez a pet, né? Então proíbo, então ninguém cria, e aí acaba, uma hora vai acabar, porque você, de um lado você proíbe, do outro lado você intensifica a castração em massa, a castração em massa. Normalmente o nosso espectador, Paulo Luiz, ele fala assim, bom, vocês jornalistas, o pessoal aí, vocês comentam sempre de forma a condenar alguma informação, algum fato. Não é essa a intenção. Mas já que a gente está linkando que, segundo os deputados da Assembleia Legislativa do Estado, do qual nós temos 5 aqui na Baixada Santista, né? E a gente gostaria que, eu acho que os especialistas fossem ouvidos. Eu acho que tudo que é para vir como lei, primeiramente tem que ser ouvido. Tem que ser discutido. Médico veterinário, criadores, ouvir esse pessoal que é especializado nisso para entender o melhor caminho. Não goela abaixo. Vamos fazer goela abaixo e aí cumpra-se o que eu defini, que aí você está... Até para impedir essas imbecilidades, Exato, com todo respeito. Imagine que se a gente vai tomar por base... o melhor caminho, Paulo? O melhor caminho seria o seguinte, não é porque existem orfanatos que a gente vai parar de reproduzir crianças. Imagina se alguém agora diz assim, tem muito orfanato, muita criança para adoção, então a partir de hoje é proibido fazer bebê. É mais ou menos isso, essa idiotice, entendeu? Que inibe a capacidade do verdadeiro criador e do bom criador que está aprimorando a raça para servir ao homem de não servir. Você concorda, Paulo? Se me permite, algumas pessoas mandaram aqui, eu sei que vários comentários, eu vou pegar o Reginaldo Fonseca, ele tinha mandado aqui o seguinte, não seria, ele disse, eu concordo com parte, não seria prudente, não seria correto apenas os criadores poderem comercializar com uma certificação, com acompanhamento, até porque é mais fácil você, vamos lá, fiscalizar esses criadores do que fiscalizar um monte de loja. É que a criação hoje, para quem não entende, é assim, você primeiro tem que ter a certificação e os pais serem devidamente registrados e microchipados. Quando nasce um filhote, há uma averiguação de ninhada, a pessoa vai ver se é verdade, né? E aqueles que nascem também são microchipados. A Federação de Sinofilia do Estado, por exemplo, tem um banco de dados que poderia ser usado até pelo próprio governo como sendo um banco de dados único. Qual é a finalidade desse banco de dados? Colocar o nome do cão, o nome dos pais, eventualmente quem é o proprietário, né? Ter lá uma parte veterinária que fica restrita, só o médico veterinário tem acesso a esse espaço, para saber se o cão é alérgico à penicilina, se ele tomou a vacina. Isso. Mas aí você exerce um controle através do microchip, porque não adianta colocar uma plaquinha no cachorro que cai. Não. O microchip não some. Exato. Sim. Bateu lá, entrou no cadastro, deu o número, você sabe quem é. Ou, por exemplo, um cão que se perde. Por exemplo, você comprou um cão, por alguma razão, o portão estava aberto, ele foi embora. E alguém achou ele lá na Zona Noroeste. Tá bom, vamos bater aqui o microchipzinho dele, perfeito. Olha, o dono dele mora lá no Canal 4, na Siqueira Campos, em tal local, com esse telefone. Aí as pessoas oportunas têm acesso a isso. Não é aberto a qualquer um, naturalmente. Não é um banco de dados que a pessoa chega lá e fala, deixa eu bisbilhotar aqui. Não existe isso.
Há uma certa restrições, mas de uma forma ou de outra teria esse controle de maneira tão rigorosa. Seria tão mais prático isso, bastando aproveitar o que já está pronto. Porque o banco de dados da federação está pronto. E ela agrega os cães ligados à federação de cirofilia. Portanto, são cães certificados, de criadores conceituados, e a própria federação faz controle. Você não pensa que você pode reproduzir uma fêmea neste cio, no próximo cio, no outro? Isso não existe, entendeu? É proibido, porque a gente está conferindo o que está acontecendo. E genética não é brincadeira. Sim. Então, essa lei, embora a intenção seja boa, a intenção é sempre boa, ela, na minha opinião, chega a ser patética, porque ela é inconstitucional, ela inibe a criação e estabelece regras sobre o livre comércio. Do teu ponto de vista, Paulo, ela não vai ser sancionada pelo governador? Olha, como a de Santos, que era outra idiotice, com todo respeito, foi sancionada pelo prefeito e depois ela foi cassada pelo Tribunal de Justiça, as possibilidades até existem. Eu não estou aí na alma do governador Tarcísio, embora tenha solicitado já uma audiência com ele para falar sobre esse assunto, né, como presidente da federação. Então, eu estou aguardando aí a chefia de gabinete do governador me dizer o dia exato e o horário que eu tenho que estar no Palácio dos Bandeiras, que eu estarei lá com alguns diretores da federação, alguns criadores, para falar exatamente sobre isso, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para esclarecer. Agora, é evidente, o poder da caneta é dele. Claro. Se ele, eventualmente, sancionar a lei, evidentemente que a minha obrigação como presidente da federação é entrar com uma ação de constitucionalidade mais uma vez, como já fizemos em Santos. A gente vai para o intervalo, e eu até tenho um recado aqui da Prefeitura de Santos, e só para deixar nesse contexto para o Luiz responder na volta, a parte final do programa, mas a gente não pode se deixar mover pela emoção. A gente gosta dos pets, seja cão, gato, pássaro, não importa, né? Tem gente que gosta da tartaruguinha, do cágado, seja lá qual for, né? Mas é tudo, como o Paulo muito bem colocou, depende do olhar e da intenção, né? E jogar para a torcida também é muito fácil. É claro que a gente não vai admitir jamais, né, Virgínia? Você que é uma cachorreira, né, gosta de cães. Até mandar um abraço para o nosso companheiro Roberto César, que é outro cachorreiro, adora cães também, né? Um abraço para ele. Querido. Ele que não dorme mais, né? Na madrugada ele já está acordado. Um abraço para ele também, né? Trabalhou agora há pouco aí. E é importante citar. A emoção, ela complica, né? Então a gente vai para o intervalo. Inclusive, você vai responder também para a Sueli de Castro, né? Que ela perguntou, isso já faz algum tempo também, nós tivemos aí várias questões, né? Por exemplo, nós tivemos perguntas de vários ouvintes que perguntaram, uma coisa que eu nunca tinha feito aqui, né? Café, chás e outros compostos com cafeína pode ser dado para o animal? Por exemplo, adoçante artificial com xilitol, eu nunca tinha ouvido falar de xilitol, se é possível dar ou não. Sementes e caroços de frutas são possíveis de serem dados para os cães? Por exemplo, esse eu sei, né, Virgínia? A gente já comentou muito. Uva e uva passa, deve ser evitado, né, Virgínia? Inclusive, a gente comenta muito aqui no programa a respeito. Leite e derivados. Tem cão que é tarado por leite. Se você der leite para ele, ele vira um gato, né? Mas o Luiz vai comentar. Tem gente que fala assim, eu levanto de manhã, taco açúcar e como 2, né? Abacate. Será que abacate é bom para o animal? Não é bom para o animal? Será que pode ou não pode? Ossos cozidos. Tem muita gente que mandou aqui para a gente, esse eu sei que foi a Sinara, nome que não dá para esquecer. Sinara perguntou, tenho aquela coisa da minha avó, do meu avô, do sítio lá atrás, que cozinhavam lá, faziam ossos cozidos, pegava lá a quiloção e dava para o cachorro, né? A gente já soube de casos de pessoas que deram ossos, por exemplo, para cães e mataram o cachorro. Esquecer de perceber que a prudência devia vir antes da fome, né? Como, por exemplo, também, espiga de milho, uma curiosidade, eu não tinha ouvido, né? O ouvinte mandou aqui, a Sueli Castro ela mandou essa daí, da espiga de milho, e quantas vezes por dia ela deve dar a refeição para o seu cão? Aí eu falei, caramba, né? Isso aí é uma casa boa para morar, né? Porque depende de quantas vezes, e aí tem muita gente que tem essa dúvida, aí você vai fazendo um comparativo. O nosso querido Rogério Perim lá em São Bernardo falou assim, é uma boa questão, né? Porque quando você fala de cães, né? Aí, hoje as pessoas com moralidade, o que elas fazem? Elas compram lá aquele saco de ração de 30 quilos de ração, vê o bichinho olhando para ela, olhando para ele assim, vou acalmar ele, aí taca a ração. Aí, fala para a esposinha, vai lá, Cristina, caramba, a gente comprou esse cachorrinho, porque ele é magrinho, né? Mas o bicho está crescendo, né? Está crescendo, está parecendo um container, Está né? embarrigando. Então, aí assim, eu ponho ração de... Aí, quantas vezes você dá a ração para esse cachorro? Olha, de manhã eu ponho ração, aí vejo que o pratinho dele está vazio, eu coloco antes do almoço a ração, aí eu vejo que fica vazio de novo, quando é às 2 da tarde eu ponho a ração de novo, aí quando eu fiz 1 da tarde, eu estou tomando meu café, ele fica do meu lado, fala, pô, ração de novo, e eu fico com dó do bichinho, né? Aí mais tarde, umas 9, 9h30 da noite, eu ponho ração de novo.
o cachorro passa a vida dele só para comer, né? Tem que levar numa pet academia para ele fazer esteira, senão não tem jeito. E aí, assim, né? Aquela dúvida. Então, o Luiz vai esclarecer para a gente, mas eu tenho um recado para você, principalmente você que mora em Santos, você que vem passar aí em Santos. Bons momentos, né? Pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. O que eu faço, Edu? Então, vamos lá. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia de todos eles, né? Tiram essas pessoas dessa situação de rua. Lembre-se, por trás de cada um desses indivíduos em situação de rua existe uma história. Com o poder da união, preste atenção, do poder público e nós, como população, a gente pode mudar todas essas histórias, trazendo um final feliz. Então, não dê dinheiro, porque normalmente esse dinheiro vai para onde? No mundo das drogas. Vai alimentar uma cadeia do mundo das drogas. Ligue 153 por uma higiene, para documentação, para ressocialização dessa pessoa. Se ele estiver já envolvido com drogas, para que ele possa ser tratado, para que ele volte a trabalhar e, muitas das vezes, o recâmbio. Ele volte para o seu local de origem, para reencontrar a sua família e, normalmente, voltar à sua vida. Então, não esqueça esse número jamais. Como a gente lembra de 190 da polícia, por exemplo, 153, um trabalho social aqui de Santos, trouxemos a secretária Alda Ecleis, deu uma grande explicação do trabalho, o trabalho dos locais para abrir, e mais, viu? Esses abrigos para essas pessoas de rua, Paulo e Luiz, tem alguns, inclusive, com espaço pet. Você pode levar o pet também, você que é morador de rua. Pô, mas eu quero levar o meu amigo, a minha amiguinha aqui. Vai levar. E vai ser tratado também com muita dignidade o alimento para o cão. Virgínia, vamos ao nosso último intervalo, a parte final do programa de hoje. Programa muito legal, nessa quinta-feira, dia 17 de agosto, dia do Patrimônio Histórico. O Paulo ainda vai fazer aqui um apanhado disso. Dia do pão de queijo, da Mineiris, vai pãozinho de queijo, vai bem encadinho pãozinho de queijo. E o dia do Apóstolo da Polônia, São Jacinto, tão lembrado pelos nossos queridos amigos poloneses, que muitos vieram para o Brasil também. A gente volta já com a parte final. Não sai daí, não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final do programa dessa quinta-feira. Passa muito rápido esse assunto que envolve aí os pets, né? Sempre é importante, vários ouvintes mandando. Inclusive, a gente tem na programação da Rádio Star News, né, Virgínia? Muita gente que está chegando agora com a rádio. E muito legal ver cada vez mais ouvintes em todo o Brasil e fora, que nos dá muita honra e muito prazer. Mandar até um abraço para o César Morgado, na Inglaterra, né? Que saiu de São Vicente, ele perdeu a sua cachorrinha, ela veio a falecer. Ele levou do Brasil para lá. Olha só, ele foi com o filho, primeiro ele foi só, depois levou o filho com ele, depois foi a esposa e a menina, né? E depois ele levou a cachorrinha para lá. Oh, meu Deus. Infelizmente, né? Veio a falecer, né? Agora recentemente, há uns meses atrás, para a tristeza dele. Então, o César, que a gente vai tentar realizar uma live com ele em breve, para trazer informações lá do Reino Unido para nós brasileiros, né? Como é a vida de um brasileiro, de uma família brasileira lá no Reino Unido. A gente ficou muito triste também, porque é um esforço levar um animal de avião, sim. É um custo considerável, e o César provou com a família que gosta muito de pets. Agora, a Sueli Castro, ô Luiz, antes do Paulo falar também a respeito de esse assunto e da questão do patrimônio, que a gente uniu hoje esses 2 temas, perguntou quantas vezes aí a questão da alimentação, né, para o animal durante todo o dia, né, envolvendo aí, que eu citei, alho, cebola, álcool, chocolates, café, chás, adoçante artificial, né, que tem xilitol, macadâmia. Você gosta de macadâmia, Virgínia? Eu adoro. Macadâmia gosta? Mas para cachorro, acho que não serve muito, não. Uva passa, leite e derivados, abacate, ossos cozidos, espiga de milho. O pessoal caprichou na relação, porque eu nunca tinha parado para olhar isso aqui, né? Diga lá, Luiz Henrique Guimarães Franco, médico veterinário, pai de 4... Pai do meu quarteto fantástico. Um beijo, amo vocês. É isso aí. Alimentação, quantidade, a gente tem que estabelecer a quantidade diária. Isso é a coisa mais importante. Como é que define essa quantidade diária? Poxa, geralmente nas rações você tem ali uma orientação atrás, pode seguir. Aquela quantidade indicada atrás, ela é correta, você pode às vezes fazer pequeno ajuste, falar, poxa, né, mas ali é uma média da população, boa, então de acordo com peso e porte e idade. Então, na minha ótica, cão que come ração deve comer aquela quantidade diária, dividido pelo menos em 2 a 3 porções. Eu gosto de porcionar 3 vezes, e aí justifico. A ração ela transita muito rápido, e o volume da ração é muito pequeno. Você pega um punhado de ração, equivale a um pratão de comida. Então, a sensação de saciedade ela é menor com a ração. Você tem uma nutrição boa, mas às vezes a sensação de saciedade não. Por isso que esse cão que fica pedindo. Então, se você fracionar a quantidade do dia em 3 porções, está ótimo. Você faz com que a sua vesícula biliar trabalhe nos horários certos, também cuspa bile lá para dentro do estômago com o alimento. Então, não vai ter aquela síndrome do vômito biloso, aquele cãozinho que todo dia de manhã tem um vômito amarelo. Fala, poxa, tudo bem, por quê? Então, que horas que ele comeu a última vez? Ele comeu 5 da tarde de ontem. Então, passou mais de 12 horas de jejum. Então, eu acho que 3 vezes no dia está super de bom tamanho. O cão que come dieta natural, comendo uma vez no dia, está
saciado, demora para formar bolo alimentar, demora para formar bolo fecal, então tem mais tempo de saciedade. Muita gente, Luiz, tem aquela dúvida. É melhor eu produzir essa comida, fazer essa comida em casa, uma comida natural? Ou a ração ela é altamente suficiente? Então, a ração, a tecnologia, né, os estudos que tem são muito grandes. Então, a ração é um agente facilitador da rotina do dia a dia. Eu acho que é super válido, super benéfico e muito bom. Mas tá? aquelas mais baratinhas que muitas vezes a pessoa não tem um recurso para comprar uma maior, ela é suficiente? A pessoa válida, pode dar? É válida sim. Ela pode, por exemplo, complementar com alguma coisa que ela queira? Tem que tomar cuidado porque você quebra o balanceamento da ração. Pois não. A ração tem um balanceamento. Então, a gente tem ração super premium, standard e combate. Né? Um tipo para cada bolso. Se você consegue investir numa ração melhor, joia. Você tem mais complementação de ômega, né? Você tem mais complementação de ômega, de condroitina, de glicosamina, tem os antioxidantes, tal. Legal. Se você não pode, dando uma ração intermediária, está de bom tamanho, segue a orientação ali do fabricante. Sim. Né? A dieta caseira eu acho bacana, acho legal, desde que a gente falou agora um pouquinho, você consiga fazer um mix. Mas então você só dá arroz e carne, vai faltar cálcio, você tem aí que buscar. Então, vegetal verde escuro, então tem um balanceamento. E hoje tem médico veterinário atuando na área da nutrologia, então é válido também. Ossos, o ideal é não cozinhar, não cozir os ossos. Se for dar osso in natura. Por quê? E foi muito interessante, foi motivo de uma palestra, agora não tem muito tempo. Quando você cozinha, você resseca e você quebra a trabécula. Então ele fica mais especulado, ele tem mais chance de formar lanças e de rasgar. Então tem gente até que fala, nossa, mas no interior o cachorro da minha mãe matava a galinha, comia da minha avó, comia a galinha inteira, com osso e nunca teve perfuração. Porque esse osso ele quebrava em pequenos fragmentos, ele não tinha essa desidratação. Então, evitar dar ossos cozidos para os cães. Tá? Então, preferência, osso que não seja cozido. Uva não, carambola não, por causa de rins, são nefrotóxicos. Cafeína não, então os chás que tendem a ter cafeína, chá preto, chá mate, não. Sementes e caroços, chá de neném. De frutas, nem pensar. Não, porque eles no processo digestivo eles liberam cianeto. Então vira uma toxina. Uma coisa muito comum que a gente percebe, até nós temos em casa uma cachorra gato, né? Leite. Ela é apaixonada. Olha, a gente tem cão, porque... mas aí o leite eu vou falar, depende, né? Tem cão que come e nada tem e não vai muito bem, nada. Obrigado. Né? Então, eu sou um cara que eu sou alérgico à aspirina. Não posso falar que a aspirina é ruim. Acho que 90% da população toma. Para mim é ruim. Sim. Então, o leite e seus derivados não tendem a ser um grande vilão, salvo se o pet tiver uma predisposição. E o abacatezinho com leite de manhã, que muita gente gosta, e o cão está ali do lado. E aí, Paulo, né? Vamos tende a soltar, solta intestino. Tende a soltar intestino. E aí também não tem grandes estudos técnicos, mesmo falando da sua toxicidade, sim, mas em pequena quantidade, desde que moderadamente, eu acho que mal não. Engraçado, eu convivo com meus cachorros, mas eu não sou capaz, por exemplo, de dar a comida que eu estou comendo para eles. Eles são de um pedacinho de queijo, às vezes, ou quando eles pedem muito, um pedacinho de pão, mas muito pequenininho, sabe aquela coisa bem discreta para satisfazer a vontade. Tanto que os meus cães, curiosamente, eles não ficam pedindo, não sobem, não tem essa coisa. É como dormir com um cachorro na cama. Eu tenho a convicção que cachorro não tem que dormir em cama. Né? Tem que dormir do lado da cama, no chão. Importante, né? Mas não tem que misturar as coisas. Mas né? tem gente que tudo que come dá tudo pro cão. Não faço isso. Eu vou pegar vou linkar uma coisa na outra aqui. Falando de alimentação, eu vou falar de criação e desmame. Uma das minhas áreas de atuação é dermatologia. Hoje é bastante comum a gente pegar cão dermatopata. Né? Então, os cães trofoalérgicos, os cães com alergias alimentares. Uhum. E aí, muito estudo hoje direciona a gente porque um desmame muito precoce, e aí é onde entra o bom criador. O bom criador ele vai entregar o filhote para a família
depois da idade X, de bem amamentado, de bem estruturado, muitas vezes da primeira dose da vacina. Muitas vezes não sempre. Sempre, não se entrega né? antes, imagina, não é aquela coisa de, eu preciso desovar esse meu cachorro logo. Não. Então, o desmame precoce, o que acontece? A gente tem uma barreira celular no intestino delgado. Sim. E essa barreira ela tem que estar bem formada. Quando ela não está bem formada e você tem o contato com um antígeno, com um alimento muito precoce, essa barreira não está bem preparada. Sim. Então, a proteína ela acaba passando intacta para dentro do tecido linfóide, né? Para dentro dos órgãos dos animais. Assim, vou tentar traduzir de uma forma mais didática. Então, essa proteína ela passa muito in natura e ela provoca uma reação alérgica, que muitas vezes, se esse pet fosse desmamado na hora certa, fosse entregue para a família na hora certa, ele não desenvolveria esse tipo de alergia. Então, volto a falar, né? A proibição do bom criador, eu acho que é um tiro no pé. E hoje é bastante comum. Infelizmente, é comum eu pegar cão trofoalérgico. E aí, quando a gente vai ver, por quê? Não, eu peguei com 30 dias, eu já estava em casa. Absurdo. Eu falo, gente, calma, esse cara tem que mamar. Isso não existe. Esse cara tem que mamar. Mas é aquela coisa, comprou aonde? Peguei um anúncio, tal. Então, busca bom criador. Exato. Busca, às vezes... Então, se você tem a venda numa loja, você tem que ter um veterinário responsável, você tem que ter uma condição básica, você tem que ter um cão chipado, uma origem, para você conseguir ter todo um mapeamento. Então, isso é super importante quando a gente falou de alimento. Então, a amamentação é como criança, quanto mais tempo mamar, nada tão bom quanto o leite materno. Então, você tem uma maturidade da sua barreira do intestino delgado, você vai ter um cão mais saudável. Então, deixa mamar, pega na idade certa, sem aquele ar fã. E o bom criador vai fazer isso. Né? Então, esse era um tópico importante que foi... Você sabe, Luiz, que você fica falando de ração, eu fico lembrando aqui, porque como eu estou velho, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a criação, em 74, não havia ração no mercado brasileiro. Exato. A gente fazia comida mesmo, com legumes, com arroz, com carne. Existiam algumas pessoas que usavam bucho ou coisa assim, né? Bofe, né? Para dar para os cachorros. A gente sempre teve qualidade. Aí, olha, um usa pescoço de frango, outro usa frango não sei do que, mas era uma coisa muito curiosa. A primeira ração surgida, que não existe mais, chamava-se canina, com K, que era a produção da Ralston Purina. Foi a primeira, mas era tão inovador que era peletizada como a ração de galinha, aqueles grãozinhos miúdos, porque não tinha um peletizador para cães naquela época. Só depois de muito tempo que veio uma segunda ração, aí já própria para cães, que essa existe no mercado até hoje, chamada Bonzo, que é uma ração muito boa, diga-se de passagem, de manutenção. Tinha Bonzo, Papita... todos da mesma, porque quem começou... Eu li sobre isso, eu não era nascido, mas eu li. Você não era nascido. Mas eu lembro bem dessa fase, que nós começamos a dar. A primeira ração mesmo era canina, depois Bonzo. Mas aí, Paulo, a importância de se cultivar e respeitar, que o Luiz comentava com propriedade, os bons criadores... que eles efetuem essa criação e a comercialização com responsabilidade. Mas todo grande criador e o bom criador faz isso. Então, ninguém cria cachorro para ganhar dinheiro. E faz até não por obrigação. Não, é por amor. Exato, mas não é isso. Dá a impressão, Paulo, que comenta como presidente da Federação Paulista de Sinofilia, que está se colocando, nada contra o deputado, eu entendo a responsabilidade, entendo o respeito que a gente tem que ter pelos animais, eu tenho animal, mas dá a impressão que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo cria errado, não, todo a gente mundo maltrata o animal. Tem que punir quem maltrata, tem que punir quem está cuidando errado, tem que punir e quem comercializa só porque comercializar. Exato, quem usa as fêmeas como só reprodutoras. Isso não é seleção genética, isso não é criação, isso é reprodução. É muito diferente. O criador consciencioso tem uma outra imagem completamente diferente. O criador consciencioso geralmente é uma pessoa de posses, com uma condição financeira muito boa, que faz isso por hobby, por prazer, pela diversão de poder produzir exemplares melhores do que ele tem. Que é isso que satisfaz a gente. Porque eu acho que nenhum criador, claro, que se você cria, você tem esse hábito e você tem o foco da criação para comercialização também, mas eu duvido que qualquer criador mensure que ele vai fazer isso para ficar milionário. Não é isso. Não é isso. Né? Não tem isso. Ô Paulo, essa é uma situação perene, é uma situação que vai perdurar. Você entende que a legislação, quando for, se for, né, sancionada pelo governador, deva cair em âmbito nacional, até como você cita. O grande erro é do próprio governo federal.
Na meu Abre entendimento, brecha. o governo federal deveria estabelecer um parâmetro para registro de qualquer pet, mas um registro mesmo. Ter um controle único, né? Uma central única de cadastramento de pets. Então, para ter o microchip, para ter o banco de dados, para ter a seleção de onde veio, quem produziu, por que produziu, né? Para que voltasse as verificações de ninhada, para dizer que, olha, essa fêmea acasalou faz 1 ano e meio ou 2 anos, ela está reproduzindo de novo agora. Isso é um trabalho de criação sério, mas o governo federal deveria normatizar isso. Sim. Já que ele tem o controle do Ministério da Agricultura, por que ele não pega uma grande federação, uma grande confederação, junta e fala, ó, essa aqui vai ser a responsável, claro. E estes registros serão reconhecidos via governo no mundo inteiro, para acabar disputa, comercialização por grana, porque aí sai desse lugar comum da coisa ser exatamente meio prostituinte, né? Nós temos que ter um pouco de bom senso. Ô, Virgínia, a gente está chegando ao final do programa, dá tempo de perguntar para o Paulo em relação à questão do patrimônio? Dá tempo, né? Então eu vou encerrar com o Paulo e com o Luiz comentando também em relação aos pets aí também. Ô, Paulo, hoje dia do patrimônio histórico, é algo que nós brasileiros estamos perdendo, essa vocação de manter o nosso patrimônio. A gente mais quer destruir do que construir, a gente quer mais destruir do que preservar. E eu não falo só potencialmente em obras, como a gente pode falar de casarios ou não. Além disso, são as obras intelectuais, são as obras, podem ser livros, podem ser quadros. O patrimônio imaterial. Por exemplo, São Vicente tem um bloco carnavalesco chamado Babaiana Sem Tabuleiro. São tombados como patrimônio imaterial. Por quê? Porque eles representam a essência do povo. Sim. É um bloco carnavalesco que tem quase 100 anos, mas que tem uma tradição de fazer um carnaval irreverente. Isso é patrimônio. Patrimônio não é só o bem, não é só o objeto. Né? Palpável, agora, o palpável, o objeto, também tem que ser preservado. Sim. Você pega uma cidade como São Vicente, que é a cidade mais antiga do país, a primeira vila, a primeira tudo, e tem 18 bens tombados. É muito pouco para uma cidade que deveria preservar minimamente a sua história, né? E você vê as coisas acontecendo. Por quê? Porque o interesse econômico sobrepuja o interesse, digamos, técnico. Você falando isso, Paulo, me permita, desculpa te interromper, eu tenho visto muitos vídeos de vários países aí, mundo afora, no mínimo 500, 600 pontos tombados, para não dizer locais tem 1.000, 2.000 pontos tombados, e eu estou falando de países que às vezes são muito pequenos, mas que cultiva essa história, Paulo. E que gera muito recurso para o turismo. Sim. Muito, mas muito. Né? É monumental. Você vai à cidade, Ouro Preto, por exemplo, Mariana, Congonhas do Campo, né? E fora do Brasil tem milhares de lugares. Você vai a Cusco, ver aquelas coisas, obras incaicas lindas, tudo tombado, as igrejas tombadas, para que você tenha um pouquinho daquela tradição e você respire um pouco daquela essência. Aqui, infelizmente, parece que o financeiro, o dinheiro supera tudo, sobrepuja tudo. É uma coisa que nos assusta. Para você ter uma ideia, nós temos, por exemplo, o exemplo de São Vicente, Golf Clube e Jockey Clube. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico tombou os dois, porque é um patrimônio imaterial e material. O campo de golfe, por exemplo, tem 108 anos. Só que o prefeito passou a taxar de IPTU um campo de 276 mil metros quadrados. Quem tem bala na agulha para pagar 4,5 milhões de IPTU por ano? Ninguém. E aí você fala, pera um pouco, o poder público está errando nesse processo. Ele deveria ser, mais do que nunca, um fomentador, não só do esporte, mas da tradição, que honra uma cidade ter o campo de golfe mais antigo do país. Simplesmente não. Que vai sumir, né? Não, já vai, porque venderam, né? Venderam por 60 milhões de reais o Santos São Vicente Golf Clube. 60 milhões de reais, infelizmente, tem mais um ano de vida. Quer dizer, agora, e toda essa fundação, esse glamour que o golfe representou, eu que morei ali ao lado... Os recursos, não é isso só não, porque os o recursos golfista... naturais que lá tem. Não, além das árvores tombadas, centenárias, das nascentes, dos gramados, dos jardins, da área de reprodução de 76 espécies, tudo isso vai ser jogado por... Os sócios determinaram o quê? Os sócios olham para um para o outro e dizem assim, como é que a gente vai pagar 4,5 milhões de IPTU por ano? Aí o sócio fala, puxa, nós somos lá, são 72 sócios, se não me engano. Não, é impossível. Eu teria que vender um apartamento por ano para bancar o IPTU do meu clube. Não tem o menor sentido isso. Então, dependeria não de uma visão do associado, mas de uma visão do poder público, dizendo... primeiramente, né? Qual é a cidade privilegiada, que não é uma capital, que tem um jockey e um golfe? Poderia ter se criado, Paulo, de novo, só para reiterar, sem poderia dúvida. ter sido criado, por exemplo, um imposto ali para a cidade simbólico. Para que pudesse preservar os bens tombados.
para que pudesse substituir efetivamente o valor que deixa de ser arrecadado. No final, vamos ter lá, no Golfe, por exemplo, 1.980 casas populares do Minha Casa Minha Vida. O que vai acontecer isso? Claro que vai carregar uma sobrecarga no sistema de saúde, de transporte público, de drenagem, de fornecimento de água potável, saneamento, tudo. Você vai entrar em colapso de segurança pública, né? Porque são 1.980 imóveis. Se você colocar aí, brincando, 4 pessoas por cada um... Imaginar que aquela área de São Vicente, a cidade toda, não tem estrutura para receber essa quantidade de Por que não transformar aquilo num campo? Por que não um grande parque ecológico? Exato, ali, mantendo a atividade golfística. Oferecendo aquilo para Existem grupos que trabalham com turismo no mundo inteiro. O Jockey é a mesma coisa. Transformaram um pedaço do Jockey onde tinha uma mata preservada num lixão. Nós tivemos até do lado do Jockey, Paulo, durante um bom tempo, ali a faculdade veterinária, que também acabou saindo de lá até por falta de incentivo, né? Sim, porque na verdade há que ter segurança pública no local. E quando você faz a comunidade participar, ou seja, há uma integração comunidade e instituição, a coisa muda completamente de figura. A gente fala em tantos lugares, a gente pegar aqui outro dia, mandar um abraço para o Antônio Silva, né, Virgínia? Ele é do Paraná, ele é presidente da Associação LGBTQIA+, do Estado do Paraná. Ele mandou um abraço para a gente aqui, ele nos ouve, nos assiste, até convidá-lo um dia para participar conosco, né, nem que seja online. A gente fala que Curitiba preserva, né? A gente tem espaços maravilhosos de Curitiba, né? A Ópera de Arame, né, por exemplo, uma área que poderia ter sido... não, vamos construir um monte de coisa aqui, deixa para lá aquele espaço, né? A pedreira Paulo Leminski, né, Paulo? Sim, que poderia ter sido... vamos construir prédios Minha Casa Minha Vida, seja lá qual nomenclatura que for. Quem está nos acompanhando, né, Virgínia, nessa manhã, é o doutor Antônio Leal, que preside a Associação Paulista dos Médicos de Santos, né? Grande cirurgião, mas também observador, mandando abraço para o Luiz, mandando abraço para o Paulo, para todos nós aqui. Olha, ele fala de um tema aqui que a gente pode, em breve, aqui fazer um programa, né? Que Venezuela, Bolívia e Cuba lideram cursos de medicina, né? Formação de médicos. Isso. Olha que absurdo aqui, que eu nunca tinha parado para observar, né? A Venezuela tem 94,6%. 92 médicos fizeram a prova para vir para o Brasil no programa Mais Médicos, né? Foram 87 reprovados. De 92 médicos, fizeram 87 reprovados. A Bolívia, 93,5%, 3.099 médicos fizeram a prova, 2.898 foram reprovados. Tá? Vamos lá. Cuba, que tem solução para tudo, né? Na área médica, veterinária, 90,7%, 300 médicos fizeram a prova, 272 foram reprovados. Paraguai, 85,6%, 2.707 médicos fizeram a prova para vir aqui para ser médico no Brasil, nesse programa Mais Médicos que foi ressuscitado. 2.318 foram reprovados, de 2.707. Aí vamos lá, Rússia, 83,9 médicos, 83,9%, 62 médicos fizeram a prova e 52 foram reprovados, de 62, só 10 foram aprovados. Argentina, 64,4%, 592 médicos fizeram a prova, 381 reprovados. E a média geral de reprovação foi de 87,3%. Aí eu lhe pergunto, Paulo, vou pegar aqui o Luiz, que tem a formação de médico veterinário, mas é médico. Quando a gente vê um índice de quase 90% de reprovação de vários países aí que mandam seus representantes para virem para os países, ou mesmo lá, se a gente pegar o cômputo geral de cada país, se a gente imaginar que 94% dos médicos na Venezuela passam em provas e são reprovados, é quase que uma totalidade, né, de 100%. A gente fala na Rússia, 83,9%, né, dos médicos, de 62 médicos fizeram a prova, 52 são reprovados, é quase como... Então, o nível é muito ruim. Não, na verdade eu não penso dessa forma. Você pensa diferente? Com certeza. Eu já tirei uma radiografia completamente diferente quando você começou a ler os dados. Qual é o teu desenho, Paulo? A rigor demais no exame de acessibilidade ao Brasil. Aquela mania de dizer que os outros não prestam. Não, sim. Então, porque cá entre nós. Você falou aí de 7 ou 8 países em que as pessoas são formadas em medicina. Sim. Horas. Se eles são habilitados a serem médicos nas nações deles, nos países deles, não vai me dizer que eles são todos uns jumentos, uns asnos. Né? Eles não vieram para cá puxar carroça. Então, eu entendo, é mais ou menos como o exame da OAB.
Por que ninguém passa? Porque há um rigor formal exagerado para dizer não tem que falar alemão, Ó, inglês, eu vou abrir a matéria toda aqui, que o doutor Léo mandou. Ele, primeiro tinha os índices, Do ponto de vista... que é importante. Vamos lá. Para a gente entender o cômputo geral, e o Paulo levantou uma lebre, olha, aí eu abri a matéria toda, não somente os dados estatísticos, que os dados estatísticos às vezes provocam reações, como o Paulo colocou. Médicos brasileiros formados na Venezuela, Bolívia, Cuba, Paraguai têm o maior percentual de reprovação na primeira fase do Revalida. Então, agora entendendo o que o doutor Léo mandou, porque só estava a primeira página, prova que reconhece a formação estrangeira para a atuação de médicos no Brasil. O levantamento feito pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e pela Associação Médica Brasileira, em complemento ao estudo da demografia médica do Brasil, teve sua última edição divulgada em fevereiro. O que diz o estudo? Vamos lá. A pesquisa separou por faculdades a quantidade de médicos brasileiros e estrangeiros que fizeram a prova do Revalida em 2023, portanto, agora este ano, né? Na contagem média, foram consideradas apenas as escolas com pelo menos 40 egressos de cursos, né? A origem das informações, os dados foram coletados no portal do Revalida do INEP, que é Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e por meio da LAI, né, Lei de Acesso à Informação. O autor do estudo é o professor e pesquisador Mário Schiffer, né, da Faculdade de Medicina de São Paulo. E aí ele fez um abre aspas aqui, né? É preciso olhar não só para o desempenho dos indivíduos, mas para a origem do diploma e a qualidade do curso de graduação estrangeiro. E aí, o alto índice de reprovação não pode ser atribuído apenas ao grau de dificuldade da prova, pois, reiteradamente, nas últimas edições do Revalida, algumas escolas se saíram piores que as outras. E o Mário Schiffer, professor de medicina da USP, ele citou o ranking aqui, né? Então, a gente pode pegar aqui do ranking, né? A primeira é a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, depois Buenos Aires. Nós temos aqui também La Solitud, né? Aí depois vem aqui a Universidade Abierta Interamericana, Privada del Este. Aí vamos lá, a de Habana, e El Pacífico, Vila Clara, Montaças, e por aí vai, né? Nós temos aí várias, olha, é um gráfico gigantesco aqui, isso aqui dá um outro programa, né? Por fim, a Universidade Central del Paraguai, com 1,5, a última aqui. O Paulo levantou uma lebre, vamos pensar num programa então, para a gente poder mensurar. A gente hoje já estourou o nosso tempo, mas o Paulo levantou um ponto de vista interessante, vale lembrar. De imediato, porque quando a reprovação é muito grande, de todos os órgãos, de vários países, há que se ficar minimamente com a pulguinha atrás da orelha. Levantando a consideração, né? Com todo brasileiros respeito. que vão buscar formação Paraguai, Bolívia. Isso, fora daqui, porque não conseguem. Às vezes, Exato, tudo bem, o custo é muito alto, né? Nem todos conseguem. Edu, mas se eles servem para ser médicos nas nações onde eles estão aprovados, é porque eles devem ter alguma qualificação. Sim. É natural que as exigências do mercado brasileiro são um pouco mais rigorosas, mas quando elas são excessivamente rigorosas, acontecem resultados como esse. É mais ou menos como o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que você vê, quantos foram aprovados? Só tantos. Mas o que é isso? Quer dizer, há um rigor até formal. E um protecionismo, talvez? Pode ser também, dizendo não, o cara formado no Brasil, mas eu vou fazer uma prova bem difícil. Eu vou até citar, né, Virgínia, a gente pode até traçar um paralelo, recentemente você conheceu uma médica estrangeira, né? Não é a qualidade da médica, por exemplo, era mais ali o que ela trouxe como origem do seu país, né? Hábitos diferentes da medicina do seu país, e você sentiu um pouco de diferença. Não, e assim, apesar de ela ser argentina, eu não entendi tanto assim ela. É ruim? Ela tinha lá o sotaque argentino, né? O espanhol do argentino, que é um pouco diferente, ou muito diferente, por exemplo, do espanhol, do hispano de outras regiões, mas não desfazendo esse profissional. E também tem a questão, a correlação do ensino que ela recebeu no seu país, com a diferenciação que o Paulo muito bem lembrou, né, que a gente pode ter na formação de várias universidades no Brasil. Inclusive, em breve, a gente vai comentar a respeito disso, a Baixada Santista hoje me parece que tem aqui 5 universidades de medicina que giram nesse cômputo. E me parece que teremos mais uma em breve, teremos acho que a 6ª, né? E vamos desenvolver esse assunto. Inclusive, quem sabe vocês até vamos fazer uma mesa retangular. A gente abre mais espaço, colocamos mais 2 pessoas, 4. Não, nós apertamos aqui, fica tranquilo. Não, mas tem espaço, a gente já conseguiu, inclusive, recentemente a gente trouxe aqui o nosso querido, dar um abraço ao Roberto Barroso, a Juliana, né, a filha, né? Eu vi a família toda aqui. Nós estávamos já tivemos outras participações com 3 ou 4, mas Luiz, obrigado aí, longo tempo, obrigado por ter aceito o nosso convite, um programa extremamente esclarecedor, você que é um brilhante profissional,
um amigo da casa, estava sumido aí. A gente sabe que os afazeres profissionais pessoais muitas vezes tiram, né, da agenda. O Paulo também, que não para. O Paulo ele tem um relógio de ponto interno, né? Começa às 5h30 da manhã e não tem hora para parar. Então a gente respeita muito isso, porque tem muita gente que fica sentado o dia inteiro reclamando, mas isso não dá certo, isso não acontece. Vá buscar, vá buscar. Luiz, obrigado, um beijo lá na família, volte sempre, vamos falar muito dos nossos queridos pets que a gente ama, gosta e tem o respeito. E que o deputado Rafael Saraiva, do União Brasil, entenda também, a gente não é contra nenhuma lei que seja benéfica, mas também a gente não pode ser a favor de uma proibição radical. A gente é contra o radicalismo. Exatamente, Edu. Agradeço a oportunidade de papear aqui com vocês, é sempre muito gostoso. Sim. Acho que a gente sempre tem que tirar a paixão da discussão, né? Finalizando aqui, a gente tem que sempre colocar a razão, a coerência, buscar as entidades conhecedoras que têm know-how para enriquecer a discussão e fazer projetos e ter ideias e que sejam aplicáveis, que sejam de fato benéficas para a causa animal, não só fazer uma política da causa animal, e agora ainda mais é um ano de... Já está todo mundo em campanha, né? Na verdade, para as eleições do ano que vem. Exato. Então, agora, vamos falar e vamos proteger o bichinho a todo e qualquer custo. Então, tomar cuidado com o que se fala, ouvir quem conhece, para que a gente possa separar o joio do trigo, não banalizar e colocar todo mundo numa vala comum, é bastante importante se a gente, de fato, quer o bem-estar dos animais. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bater esse papo foi muito gostoso. Quem quiser te encontra onde? Washington Luiz 422, canal 3 em Santos, dentro da Empório Animal. Segunda a quinta lá, sexta-feira dia de cirurgias no Hospital Marapete, e fácil me achar. Prazer estar aqui, sempre chamado voltarei, que às vezes casar a agenda é uma loucura, né? Mas estamos aqui e acho que o que eu posso deixar de mensagem é essa. Quando a gente falar de algo que apaixona muito, vamos descer um degrauzinho, respirar fundo, colocar razão, ouvir todas as partes para que a gente não faça besteira. É isso aí, importante. Avenida também. Washington Luiz 422, canal 3 422. Lá você encontra a Luiz aí. É isso aí. Estou lá. Nosso querido Paulo Eduardo Costa também, a gente... Aproveitando o finalzinho para convidar as pessoas dos eventos culturais que tem o tempo todo. Então, olha, sábado, lançamento às 4h, Luiz está convidado, 4h, o lançamento de um romance histórico. A Valéria Pimentel vai estar lançando De um Mesmo Lugar, que ela usa personagens históricos para romancear a vida deles. A partir de pesquisa histórica, tá? Não é uma coisa de orelhada, não, né? Mas é bem interessante, porque a gente nunca lê história romanceada. E dessa vez a Valéria vai estar lançando às 4h. 5h30, a apresentação de um quarteto de saxofones. Você nunca viu isso na vida. Conserva Sax, chama o grupo, esse quarteto. Você viu quarteto de corda, quarteto de violino, quarteto de violão, mas quarteto de saxofone você nunca viu. Se você quiser, às 4 é o lançamento do livro, 5h30 tem esse recital também lá, de graça, ninguém paga nada, de graça. E, ao mesmo tempo, às 2h30 começa um workshop lá com o Gil de Brito, que você tem uma obra dele linda. Ele vai ensinar a fazer pintura contemporânea, moderna. Bacana. Ele que esteve conosco. A gente pede às pessoas, e ele pede como artista, que a pessoa dê 1 quilo de alimento não perecível para uma instituição de caridade. Gil de Brito, parabéns. Ou um material de limpeza que vai ser usado para uma instituição de caridade e que pague R$20 para poder pagar as tintas, aquelas coisas. Claro. Se quiser, a pessoa leva uma tela e ela vai fazer o quadro dela. Quer dizer, uma coisa assim, tipo, ele monitora a autoria e numa tarde você vai ter uma tela para levar para casa. Portanto, 3 atividades culturais nesse fim de semana que a gente não pode perder. Mas essa do sax, Luiz, você tem que dar um pulinho. Se você não estiver em São Paulo, em Alphaville, você tem que dar um pulinho. Tem que dar um pulinho lá. Surge um novo Kennedy aí, né? É porque é muito legal. O saxofone é um negócio diferente. E a gente nunca viu 4 saxofones ao mesmo tempo. Você imagina o som disso, que deve ter uma vibração toda especial e diferente. Eu mesmo nunca vi. Então, estou super curioso de ver eles tocando juntos. É fantástico. Nós tínhamos até um jovem aqui de Santos, né? Se não me engano, ia muito o programa Raul Gil. Eu levei uma vez em programa de televisão também. Me foge agora o nome, acho que era Caio, saxofonista de mão cheia. Toca muito. Quem toca muito bem. Então, ele inclusive me presenteou uma ocasião com um DVD maravilhoso, com grandes interpretações. Então tá aí. Ótimas sugestões. E também a Semana do Patrimônio Histórico, como eu disse, começa hoje, quinta-feira, às 6h30 lá no Instituto.
vai ter palestra falando um pouquinho de história, mas não é coisa maçante, não, é coisa leve, gostosa, sim. com um coquetelzinho. E aí todos os dias vai ter uma programação voltada ao patrimônio histórico até o dia 23, porque hoje é nacional, sim, e 23 é o dia do patrimônio histórico de São Vicente. Então, todos os dias vai ter passeio no sábado, passeio histórico-cultural para mostrar os lugares históricos, visita monitorada ao Museu Histórico Geral da cidade de São Vicente, ou seja, vai ter atividade para todo mundo. É só consultar através dos sites. Tiver dúvida, liga lá no telefone do Instituto Histórico, tem 2 números lá, é só ligar, pega aí a lista, dá uma ligadinha, vai ser um prazer receber as pessoas. Olha que maravilha, né? Nós recebemos hoje o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, também preside a Federação Paulista de Sinofilia, o Luiz Henrique Guimarães Franco, médico veterinário, está sempre conosco aqui de volta, trazendo boas informações. E nós falamos, né, Virgínia, com o apoio de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, Forte Vistorias Automotivas, 5 unidades para lhe atender melhor na Baixada em Mogi das Cruzes, Enge Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, né? Conheço os residenciais Mykonos e Ilha de Malta, né? 2 lançamentos da Enge Plus, também Enge Life, consultora incorporadora, que traz o primeiro conceito Smart, o Piazza Torino, Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comendadora Martins 191, Mecânico Leomar, há 50 anos cuidando do seu carro, na linha amarela em São Vicente, em frente à estação Nossa Senhora das Graças ali, tintas e tintas, lógico que mais entende tintas, e M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando das contas e da contabilidade da sua empresa. Vamos embora, Virgínia? Vamos embora. Boa quinta-feira, amanhã a gente está de volta com um super programa para os nossos ouvintes. E continue a programação musical, 24 horas. Não parem, gente. O pessoal falou, caramba, Edu, faltou a luz em 25 estados e a rádio não saiu do ar. O segredo eu conto depois. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.